bem aberto para vocês todos os pontos de compreensão, o que significa, o que tem que ser observado, o que tem que ser bizuiado dentro dos dados e, principalmente, o que tem que ser marcado. Ah, vamos seguir aí o jogo, tá? Só para vocês saberem, o mercado brasileiro abriu com gap de alta no dólar e gap de baixa no índice. Deve continuar fazendo a proporcionalidade de perda no índice e ganho no dólar, beleza? E isso não é porque o dólar está forte no exterior, e sim simplesmente porque está tudo acabado com o Brasil aqui dentro. Bom, Rui, vamos para cima. Vamos para cima, Jeremy. Toda vez que eu falo Jeremy, eu lembro da música do Pearl Jam, sabia? Jeremy Spoken. É sem graça, eu sei disso. Mas segue aí, vamos começar mais um dia, vamos começar mais um momento de análise e principalmente de compreensão sobre o que vamos fazer. Olha só, galera, eu tenho um convite para fazer para vocês. Qual é o convite? O convite é o seguinte: vou analisar possibilidades agora de movimentação de mercado, beleza? Mas eu só vou atuar em ponto de agressão após as confirmações de dados, apesar de eu já ter um sentimento de já saber como vai caminhar essa bodega, beleza? Se eu achar muito forte, eu apreguo antes o movimento. Mas eu vou deixar aí para vocês um detalhe. Por favor, não me acompanhe. Se você não tem gerenciamento, não tem fluidez, tudo mais, não me acompanhe. Só vamos lá, pega o fundamento, pega o entendimento, pega o racional e deixa para atuar depois. Beleza? Vamos seguir o fluxo. RNZD continua nos dando negativo em quase 15 mil dólares. Oh, pelo amor de Deus, está tranquilo, está suave, está favorável. Vamos seguindo aqui todas as análises, como sempre fazemos todas as manhãs. Olha só, galera, seguindo o ritmo, a gente tem o EURUSD num ponto muito legalzinho. Eu tenho o RSI num movimento importante decrescente e com um ponto muito interessante. Eu estou no ponto médio do RSI, praticamente nos 50%. E eu tenho área de abrangência sim para ele vir para o ponto de saturação. Mas eu acredito muito no rompimento e na vinda de novo do ponto de continuidade, por uma análise técnica e uma compreensão de movimentação em cima dos nossos indicadores. O Force ele trabalha numa zona neutra, também dando essa possibilidade de continuação de alta. O mercado ele vem acumulando em alta a favor, sim, sim, do dólar. Mas isso tudo eu esperaria a confirmação dos dados de varejo para entender se ele vai vir para uma exaustão e vai me abrir uma saturação de movimento sobre o preço para confirmar uma reversão de acúmulo, porque ele acumula em compra, bem curto, mas ele me acumula em compra. Mas eu acho que o sentimento é de continuação de movimento, tá? Não é de reversão a favor do dólar. E esse meu ponto de vista, ele corrobora, e eu vou defender essa tese, de um ponto muito importante. Qual é o ponto muito importante no meu ponto de vista? É o seguinte, eu, se a gente for traçar os pontos e conexões, eu tenho uma primária bem aqui, mas eu tenho um movimento altista compensado aqui. Esse movimento altista ele está sofrendo um leve acúmulo técnico. E dentro dessa projeção de leve acúmulo técnico, eu posso dizer claramente que eu estou tendo uma bandeira de continuidade. Só que essa bandeira de continuidade, ela está me trabalhando em cima de uma área que eu até acho interessante, que é o vértice do ápice e o ápice integral. É uma área onde, tecnicamente, pelos livros de análise técnica ocidental, a gente tem dúvida forte de mercado. Por isso que os indicadores também demonstram um pouco de dúvida sobre o movimento, sem uma compreensão real e demonstrando acúmulo, troca de taxa. Aí eu vou para a escola do Oriente, começar a entender o fluxo de preço em sua matriz em cima dos seus volumes. Porque price sem volume é só achismo.
E quando eu falo isso e olho para isso, eu venho marcar um ponto de equilíbrio que eu gostaria muito que vocês observassem, que é esse fluxo de doji. Observa como ele traz uma área de acúmulo sobre ele e uma área de projeção de continuidade. Então, para mim, os valores entre o 07052 e o 06892 é a área real de tomada de decisão. Ou você vai comprar ou você vai vender, ficha. Entendeu? E aí eu buscaria só compreender se ele vai me abrir distribuição e venda e voltar para o vértice abaixo, ou ele vai me saturar em cima de um equilíbrio do RSI, me demonstrando correção. Isso tudo pode ir muito na contramão. Por que, Rô, pode ir na contramão? Pelo sentimento do que temos hoje dentro do mercado financeiro. E qual é o sentimento que a gente tem hoje? Os dados de varejo. E isso tudo pode corroborar, sim, com um entendimento e um movimento mais cauteloso a favor dessa continuidade primária que poderia desenhar, sim, uma reversão de tendência, porque a tendência era baixista, mas se ela vier testar somente no ápice máximo da equação do 103, 107378 e trabalhar aqui e voltar a ganhar força o dólar, significa que ela está numa área de projeção de acúmulo. E isso, tecnicamente, eu só tenho a continuação da tendência baixista dentro do câmbio euro-USD, acompanhando o fluxo cambial para o dólar, se ele vier o rompimento do 0,6669. Beleza? Então, para mim, no EURUSD o racional é montado dessa maneira, tá? E aí eu tenho uma outra coisa tecnicamente para vocês observarem e aprenderem, que eu também ficaria de olhos bem abertos. Ah, Rô, ele está fazendo... Não, cara. Ele fez. Se eu for pegar Elliott aqui dentro, a primeira zona de Elliott, ele fez a correção, ele fez a segunda. Se a gente pegar essa expansão dela, ela corresponde exatamente 50% ou mais da primeira. Então, eu posso dizer sim que para essa área de acúmulo acontecer e realmente vir na fluidez, ela vai puxar em direcionamento real de movimento sobre tudo, tudo, tudo em projeção de uma terceira pernada. Não estou dizendo de um ponto de referência, mas eu estou dizendo de um ponto de conclusão. Essa terceira pernada me faz esticar o alvo até 107,647. É o que eu vejo, tá? É o que eu vejo. O mercado pode ser levado a isso? Por mim, pode, tá bom? Então, fica aí as projeções e os pontos e as observações para dentro da zona do euro. Tem um chat aqui. GBP-USD, como está? Acompanha o euro? Vamos falar disso quando chegarmos no GBP. O NZD, a gente tem duas posições compradas, bem aqui em cima. Já fizemos realizações aqui e aqui no dia de ontem. E agora ele aprofunda mais as perdas, acumulando. Eu tenho um racional muito rápido no NZD para voltar a atuar nele, mas eu vou sustentar minhas posições. É o seguinte, esse marco de preço e ele vir perder o 61,110. Perdeu o 61,110, eu abro gatilho de compra novamente para sustentar, para vir para o encontro dos meus objetivos. Beleza? Eu vou seguir isso, tá? O GBP-USD, um pouco diferente. Eu já tenho ele bem chegando na exaustão de preço sobre o RSI. Eu tenho a linha curva descendente de baixa do RSI chegando no ponto de ápice. Eu tenho o mercado em nenhum momento me saturando, mas trabalhando em leve pontos de estresse sobre movimentações de preço. E eu tenho ele, depois de um acúmulo de venda, determinar uma correção de movimento, mas vindo querendo
querendo um ponto bem legal de acumular novamente, me indicando curvatura dentro da zona de venda de volume, querendo me distribuir novamente em venda. Então, ele fez o acúmulo para correção e a correção para continuidade. Só que essa continuidade, eu só acredito nela se ele vier romper o 26668. Se ele vier romper de vez o 26668, aí eu acredito nessa continuidade. Mas eu acredito num ponto de correção, pelo menos na vinda, e no reteste do 1,27097. Pelo menos é o meu ponto de vista e o que eu acho e o que eu acredito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que tá os dadinhos. Daqui a um minuto sai os dados de varejo e a gente segue a bingola do bigode do tatu. Vamos aqui. Vamos ver como é que vai impactar isso. A prata, eu vejo área de acúmulo. Objetivo final no 27,237. Vamos ver. E o ouro, eu acredito ele claramente também numa força de continuidade de expansão de alta, ele acumulando e tem muita margem o ouro para puxar ainda. Pelo menos alvo primário no 23, 23, 47, 23, 29, 73. Pelo menos é o que eu vejo como ponto importante para tomada aí de decisão. Daqui a um minuto saiu os dados de varejo, aí a gente faz a leitura complementar e volta para os pontos importantes de atuação dentro do mercado. Chai, meu filho. Ai, meu pai. Tá? E aí segue o Frux do jeito que vocês querem seguir. 20 segundos. Hum, hum, hum. Já abriu o spread. Uhum. Abriu. Os dados de varejos indicam uma recuperação dentro da projeção muito forte, hein? Muito forte mesmo para dentro do sentimento do mercado. Fica aí observações importantes. Nossa leitura primária estava correta, da vinda da força em cima das áreas de projeções tecnicamente. E agora, só esperar o mercado tomar as liquidezes e continuar os fluxos e refluxos. Com isso tudo e mais um pouco, o sentimento se abrage, se abre e corre que nem biscoito. Calma aí que eu tô fechando umas posições aqui. Beleza? Então, vamos seguindo aqui o nosso fluxo de leitura. E a gente já entendeu o que aconteceu. As vendas no varejo, dentro da projeção mensal, ela não despencou, ela disparou. Isso poderia dizer ao mercado: mas isso é forte pra caramba em relação ao da linha. Mas isso traz um sentimento muito grande de uma inquietude cambial e uma fraqueza sobre o dólar e um mercado batendo na produção no seu ponto máximo. Isso tudo, eu também falei no minuto de mercado antes de sair que pelo menos 0,2 era o exponencial de ganho, era 0,05 negativo, foi muito mais do que 0,2. Ele veio tá largando lá em cima o valor. E aí segue o fluxo. Então, eu continuaria só no ponto de observação da continuidade em cima do fluxo da puxada, mas eu viria aí com entendimento forte que o dólar vai se manter mais elevado para o mercado durante mais tempo, com a projeção da manutenção de taxa de juros. E aí comecem a observar produtos de bens duráveis, comecem a observar
a estruturação econômica interna norte-americana, porque isso vai ser influenciado diretamente dentro das margens do que está sendo observado. Beleza, time? Cara, eu tô tentado a operar, mas não a favor do euro, porque ele já veio aqui no ponto. Eu acredito claramente na continuação, só vou esperar uma taxas mais baixas e vou abrir minhas posições. Mas o racional foi dado e foi movimentado. Beleza? Alguma dúvida para vocês? A gente falou que o EURUSD ia para lá, que o GBP ia para lá e tudo foi bonito. Mais alguma dúvida para vocês, meu time? Não? Então, é isso aí, é nós que tá, biscoitos. A gente se vê mais tarde e durante o dia. Forte abraço, grande beijo, opera com moderação, faça a sua gestão e agora só aproveita os pontos de correção para pegar preços mais baratos para as continuações dos movimentos. Fui nessa, um grande beijo. Fui.